Pois é. Eduardo, Rádio Eldorado de Criciúma, a tua avaliação desse empate em 1-1 diante do Criciúma na noite desse domingo, aqui no estádio Heriberto Wilson, né? Um jogo com bastante chuva. Você acha que o resultado foi justo? Os dois times tiveram as mesmas oportunidades? Alguém mereceu vencer? Qual a tua avaliação do empate? Boa noite, Márcio. Prazer estar falando com vocês. Primeiro, um jogo muito difícil, né? O Criciúma aqui talvez para mim seja um dos jogos mais difíceis que eu enfrentei, Série A, B, independente. Uma atmosfera fenomenal, a torcida ela empurra o Criciúma, né? Você tem que estar atento o jogo todo. Eu acho que foi um jogo equilibrado, né? As duas equipes tiveram chances. Claro que por nós jogarmos fora de casa, você criar as oportunidades que nós criamos não é todo dia, né? Nós tivemos 2 bolas na trave, o gol ali, uma situação que não chega a uma conclusão se estava impedido ou não, então e o gol, mais algumas chances. O Criciúma teve uma bola na trave no primeiro tempo, teve o gol, teve algumas chances de cruzamento, que é o ponto forte, né? Aqui, historicamente, não só com o Eduardo, mas foi com o Tencati em outros anos. Então, claro que pelo que o volume que nós tivemos fora, a gente esperava a vitória, né? Mas a gente não pode lamentar, vamos levar um ponto. Nós tínhamos Ceará e Criciúma fora, 2 equipes que vão brigar pelo acesso, e conseguimos 4 pontos. E agora temos 2 jogos em casa. Primeiro o líder, o São Bernardo, depois o Goiás, para que a gente, quem saiba, possa entrar nesse G6 aí. Camille da Rádio São Maior, professor, boa noite. São 6 jogos invictos no Campeonato Brasileiro da Série B, um resultado importante. O Atlético vem nessa reconstrução, né? Não teve início de Série B tão bom. O gol de hoje prejudicou o Atlético? O gol que foi anulado? É complicado você falar que prejudicou, né? Claro que era um gol que tá todo mundo nos mandando mensagem que viu o jogo pela TV que não estava impedido, né? Ali nós abriríamos o placar, o Criciúma poderia mudar um pouco a forma, se expor, né? E a gente poderia ter ampliado, mas tomamos o gol, mas assim, continuamos jogando, continuamos criando, isso é o que nós temos feito. Nós temos feito muito isso aí, muita criação. Infelizmente a bola tá teimando um pouco em entrar, né? Mas importante, 6 jogos sem perder, 3 vitórias, 3 empates. E agora a gente tem os jogos em casa. Infelizmente o nosso início nos deixou nessa situação ali de ter que recuperar, mas a gente está preparado para fazer uma grande semana e quem sabe vencer o São Bernardo e aí entrar definitivamente nesse G6. Moisés, Rádio Cidade do Dia. Professor, só para a gente avaliar essa questão da logística de vocês, né? Agora você vai ter um tempo a mais para preparar o time para o jogo contra o líder São Bernardo, né? Mas você não teve esse tempo até esse jogo contra o Criciúma. Vocês tiveram uma logística meio um pouco difícil. Jogaram a Copa do Brasil, vieram para cá, isso também dificultou um pouco. Você teve aí alguns jogadores desgastados também. A troca do Cristiano, né? Primeiro o Igor, né? Ficou de fora pelo fato de estava voltando de lesão, então o campo pesado, nós meio que administramos o Igor e Cristiano para que eles tivessem uma carga semelhante, para que a gente não perdesse ninguém em termos de lesão. Uma logística difícil, porque nós jogamos na quinta noite, né? Então é um jogo muito difícil, como eu falei, em Criciúma, e você não prepara praticamente a equipe, né? Porque nós preparamos em 2, 3 dias lá, pós-jogo do Ceará, que nós voltamos para o Atlético Paranaense. Então foi mais na base do vídeo, mais no ajuste, e isso aí dificulta, né? E fora as trocas, né? O Marrone ali no final do jogo já bem desgastado, mas assim, nós conseguimos suportar muito bem. Eu acho que a nossa equipe está cada dia evoluindo em relação a isso. Acho que hoje foi um parâmetro muito grande, que sobe o sarrafo em relação à competitividade e desgaste. Então agora com semana cheia a gente precisa programar ela bem, recuperar e trabalhar para que no sábado, no domingo, às 16 horas, a gente possa usar o fator casa para que a gente possa vencer esse jogo contra o São Bernardo. Vamos agora com as perguntas dos repórteres que ficaram em Goiânia. Começo aqui com o Igor Adorno da Bandeirantes. Eduardo, diante da boa atuação do Atlético hoje, fica a sensação de que poderia ter saído com os 3 pontos? Claro. O jogo que nós fizemos, né? Nós conseguimos, com a formação que nós iniciamos, neutralizar muito o Criciúma, né? Principalmente os cruzamentos, o lado do campo que é muito forte. Felizmente nós acabamos tomando um gol ali de uma bola parada que nós não tínhamos tomado, mas também mérito deles, é um ponto forte deles. Poderíamos, acho que se tivesse um vencedor,
com certeza seria o Atlético, né? Mas o Criciúma também teve as suas oportunidades. Então a gente, como eu falei anteriormente, não dá para lamentar. Vamos trabalhar, recuperar, porque agora esses 4 pontos que nós fizemos fora de casa, nós precisamos transformar em vitória contra São Bernardo. Alcaraz, Feras do Esporte. Boa noite, Eduardo. 2 jogos fora de casa na Série B, 4 pontos conquistados em meio a adversidades diferentes. Como você avalia essas 2 partidas em relação às atuações da equipe, que agora não perde há 6 jogos na B? Como eu falei, hoje nós tivemos um Ceará, pelas circunstâncias da expulsão. Nós fizemos um primeiro tempo do nível que nós fizemos hoje, mas o segundo tempo nós tivemos que defender. Hoje não, hoje nós todo jogo defendemos a hora que tínhamos que defender, mas propomos o jogo, usamos as transições, né? Não gosto de falar, mas não sei se fomos prejudicados, mas o lance duvidoso, mas o que mais chama atenção foi o lance do Igor Henrique, né? O Igor foi expulso lá e o mesmo lance que pegou e teve o corte aqui do Coutinho no primeiro tempo, o sol amarelo. Então, são os pesos que às vezes acontecem, é o do jogo, eu entendo, mas que lá contra o Ceará nós tivemos um jogador expulso. Talvez hoje, se o atleta do Criciúma com 20 e poucos minutos tivesse um jogador expulso, a gente poderia ter tirado mais vantagem. Gerliezer do Futebol 62. Eduardo, boa noite. Você armou o Atlético no 3-5-2. A formação teve mais a ver com o adversário do que com o desempenho recente do Atlético em outro sistema tático? Na verdade, nós variamos dentro do jogo, porque o Everton veio para o Atlético, claro, para a lateral direito, mas fez o Paulista inteiro de extremo, né? E o Natan já tinha jogado na lateral contra o Goiás. Então a gente variou na construção, uma linha de 4 em muitos momentos, com o Natan fazendo a lateral direita, o Guilherme deixando o Giovani bem aberto, que é a característica, e o Everton para a gente fazer mais ou menos o que o Bruno José tinha feito, e para defender sim em alguns momentos uma linha de 5, porque o Criciúma é muito forte, principalmente usando as inversões em cima do Marcelo Hermes. Eu já tinha perdido jogos aqui onde o Marcelo Hermes pisa na área e às vezes com uma linha de 4 o lateral fica preocupado em fechar, porque eles pesam muito a área e acaba entrando essa bola. Então essa variação, linha de 4, linha de 5 em alguns momentos, mas foi uma situação que nós utilizamos hoje e demonstrou que nós podemos sim em outros jogos usar novamente essa formação. Igor Oliveira, CBN. Eduardo, o Atlético agora chega a 6 jogos sem derrotas na Série B. Já dá para dizer que o time alcançou o nível de competitividade que você queria? Eu acho que nós estamos conseguindo recuperar aquele início ruim, né? Hoje nós estamos aí a 1 ponto do 6º, a 3 pontos do 5º, né? 6 jogos depois, jogando agora com uma possibilidade dos próximos 4 jogos fazer 3 em casa. Então, se a gente usar o fator, e eu tenho certeza que o nosso torcedor domingo vai encher o estádio, como foi com o Atlético Paranaense, e nós vamos, quem sabe, vencer e aí sim entrar no G6. Mas assim, o time está competindo, está evoluindo, né? Hoje foi uma prova de fogo, você jogar aí menos 72 horas com uma viagem e conseguir competir, duelar contra um grande adversário. Boa noite, Eduardo. Você fez mudanças no time. O que viu de positivo para que a equipe possa buscar em casa vitória sobre o São Bernardo? Jane do Popular. Nós estamos evoluindo como equipe, né? O que eu digo equipe é um todo, né? Hoje nós trocamos os 2 volantes, nós trocamos o Gustavo entrou, né? Já deve entrar agora na sequência, que o Guilherme tomou o 3º cartão. Nós fizemos a troca do Adriano, que é um jogador de alto nível. Então hoje nós temos 4 zagueiros de alto nível. Nós estamos conseguindo recuperar os volantes, temos 4, 5 opções, né? O Bruno José já se recuperou no jogo passado, 2 laterais. Então é isso. O mais importante é que você tenha os atletas para que a hora que tem esses desgastes ou a hora que você perca algum atleta com suspensão ou por lesão, você consiga ter o mesmo desempenho da equipe mesmo com as trocas. Humberto Castro. Eduardo, como você avalia a Série B nesse momento? Eu acho muito equilibrada, muito equilibrada. Eu acredito que eu falei quando eu cheguei, a possibilidade do G6 deixou a Série B mais equilibrada, porque hoje, para você ver, a zona do rebaixamento, se eu não me engano, tem 9 pontos e o G6 tem 13 pontos, 4 pontos de diferença. Então ela faz com que todos fiquem vivos, tanto olhando para baixo como olhando para cima, né? Então nós vamos fazer esse estudo essa semana, mas eu acredito que é o maior equilíbrio dos últimos tempos entre grupo de classificação e zona de rebaixamento.
Então a gente tem que trabalhar mais, se organizar cada dia mais para que a gente possa manter essa competitividade nessa Série B tão igual. Beleza, Eduardo?